Estamos aqui mais uma vez para continuarmos o nosso estudo. Eu reservo para hoje período. Estudaremos a classificação das orações coordenadas e das orações subordinadas. Mas quero deixar bem claro já, antecipadamente, que o assunto período em nossas provas públicas não deve o assunto se limitar a classificar orações. Vou iniciar com a classificação delas, mas depois teremos que observar a equivalência que há entre coordenadas e subordinadas. E a necessidade de o candidato lembrar na hora da prova que quando existia uma equivalência, as orações subordinadas ou as estruturas subordinadas apresentam melhor estilística. Ok? E, claro, observar qual o papel dos articuladores das conjunções, além de ligar orações. Eles vêm cobrando isso. Vamos lá? Na tela. Período. Tudo inicia aqui, na classificação e na, obviamente, distinção entre períodos. Existe o período simples, conforme está na tela, e existe o período composto. E aí, claro, o período simples, haverá apenas uma oração, que é o que você está lendo. Já o período composto irá apresentar mais de uma oração. É isso? Quando o período for simples, eu estou a declarar aqui que a oração é absoluta. Nesta outra tela, você já tem o quê? A distinção quanto ao período composto. E aí eu declaro que existe o período composto por coordenação e existe o período composto por subordinação. E que a única distinção que há entre eles é que o período composto por subordinação vai trazer uma dependência sintática. Leia. E aí fica a preocupação em o que entender como dependência sintática. Ok? Bem, a análise sintática, você tem termos exercendo a função de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, sujeito, predicativo, complemento nominal, não é? Adjunto adnominal e adjunto adverbial. Aqui, neste assunto, é ter cada função dessa numa estrutura oracional. Confira. Li Edgar Morin e fiz uma síntese de alguns artigos seus. Compare com o segundo exemplo. Li Edgar Morin, a quem me declinei para fazer uma síntese de alguns artigos. Eu diria a você que existem, inicialmente, duas orações, no primeiro exemplo, e existem 3 orações no segundo exemplo, conforme eu demarco. Diria também, pelo que nós já estudamos, que no segundo exemplo, esse quem nos faz lembrar o quê? O uso de pronome relativo. Não é isso? E com o emprego de uma oração que traz pronome relativo, pelo que nós estudamos, a oração já pode ser classificada como subordinada adjetiva. Essa informação foi antecipada para você logo no início do curso, quando eu declarei que toda oração que tiver pronome relativo é uma oração subordinada adjetiva.
ok? E que toda oração subordinada adjetiva exerce a função de adjunto adnominal. Trata-se de um adjunto adnominal oracional. Lembra? Então, a quem me declinei, eu me declinei a Edgar Morin. Esse quem representa Edgar Morin. Eu poderia também dizer, li Edgar Morin, ao qual me declinei. É isso? Pois bem. Se a oração tem pronome relativo, você já está ciente que ela é uma oração subordinada. Mas ela é subordinada porque exerce uma função sintática. Ela é adjunto adnominal. De quem? Bem, o termo anterior, li Edgar Morin, traz um verbo transitivo direto. E o objeto direto é Edgar Morin. Objeto direto de li. Sendo a oração que tem pronome relativo uma oração com a função de adjunto adnominal, e sabendo que o adjunto adnominal é subconjunto de um conjunto maior, juntando a primeira oração com a segunda oração, o objeto direto do verbo ler será o que eu vou pintar de amarelo. Ou melhor, laranja. Percebe o que eu fiz? O núcleo seria o próprio nome Edgar Morin. E à direita você teria o adjunto adnominal já fazendo parte, integrando o objeto direto. Ok? Pois bem, a nossa proposta é identificar essas funções sintáticas oracionais. E é isso que faz com que eu entenda que a segunda oração é subordinada, por exercer uma função sintática em relação a um termo da oração anterior, que é li Edgar Morin. Quando eu me volto para a terceira oração do segundo exemplo, eu encontro uma oração que indica finalidade. Em língua portuguesa, todo termo, ao indicar finalidade, não é mais do que uma oração que exerce a função de adjunto adverbial de finalidade. Então, isso que eu estou grifando na cor verde vai ser, vou colocar em cima da tela, uma oração subordinada adverbial final. E, consequentemente, ela vai exercer a função de adjunto adverbial. Mas sabemos que o advérbio mantém relação com o verbo, com adjetivo ou com outro advérbio. Eu pergunto, qual é o valor morfológico da oração anterior à última oração no segundo exemplo? O valor morfológico é de, acabei de retangular. Observe que eu estou retangulando a resposta. A oração do meio, ela tem valor morfológico do adjetivo. E a última oração tem valor morfológico de, olha o início da tela, de advérbio. Advérbio mantém relação com o adjetivo. Quer dizer, se o adjunto adnominal se volta para o substantivo, todo esse jogo se volta para o substantivo. E a última se volta para o adjetivo oracional. Ok? Então, vou limpar a tela para fazer o que eu acabei de dizer a você. Eu estou dizendo que essa oração, ela se volta para o substantivo anteriormente empregado, porque ela tem valor de adjetivo. E a última oração, que eu vou pintar de laranja, vai se voltar para a anterior, que tem valor de adjetivo. Então eu tenho um termo com valor de advérbio, que é um termo oracional com valor de advérbio, mantendo relação com a oração anterior, que tem valor de adjetivo. E o adjetivo se volta para a palavra de Edgar Morin, que é um substantivo. Percebe o que eu estou fazendo? Percebe, né? Ótimo. Agora,
Vou para a primeira oração. Vou apagar tudo. Na primeira oração, não, na primeira exemplificação, Lia de Gamorran é a primeira oração. Não é isso? E vem a segunda, e fiz uma síntese. Eu pergunto, essa oração número 2, do primeiro exemplo, ela exerce alguma função sintática em relação a algum termo da primeira oração? Ou seja, essa oração número 2 é objeto direto da oração anterior? Não. Ela é objeto indireto? Não. Essa oração grifada na cor verde, ela é complemento nominal de algum termo da oração anterior? Não. Ela é aposto? Não. Ela é predicativo? Não. Ela é sujeito? Não. Sujeito anterior, eu, que está implícito. Ela é adjunto adnominal? Não. Ela é adjunto adverbial? Não. Por ela não exercer uma dessas funções que eu acabei de escrever na tela para você, eu vou dizer que ela é uma oração coordenada à oração anterior e não subordinada. Se eu volto a comparar com a primeira, aliás, com a segunda exemplificação, olha o que eu tenho a dizer a você. Essa oração, que eu pintei de amarelo, ela exerce essa função aqui, ó, que está lá no começo da tela. Por isso que ela é subordinada. E essa oração que eu vou pintar de laranja, ela exerce uma função sintática, que é a função da adjunta adverbial. Por isso que no segundo exemplo eu tenho estrutura por subordinação. E no primeiro exemplo eu tenho estrutura por coordenação. Ok? Está claro? Então, o que é que nós começamos a estudar? Bem, eu diria que nós começamos a estudar análise sintática mais uma vez. Só que agora em estruturas oracionais. Ok? Ou seja, eu vou dividir em grupos, né, as funções que irão classificar a oração como subordinada substantiva, as funções. A única função que irá classificar uma oração como subordinada adjetiva e a única função que irá classificar a oração como subordinada adverbial. Veja como eu dividi para você. Orações subordinadas. Primeiro grupo, ou primeiro ambiente, é o mundo das substantivas. Para uma oração ser subordinada substantiva, ela irá exercer uma dessas funções. A de objeto direto, a de objeto indireto, a de complemento nominal, a de predicativo, a de sujeito, que é a subjetiva, e a de aposto, que é a positiva. Agora, todos esses termos sintáticos, é bom deixar bem claro, são todos oracionais. E aí você vai ter orações subordinadas substantivas. Já no segundo grupo, ou segundo ambiente, você vai se deparar com orações subordinadas adjetivas. E como eu falei, ela irá exercer uma única função, a função de adjunto adnominal. Agora, é bom lembrar que as adjetivas, ou seja, as orações subordinadas adjetivas que exercem tão somente a função de adjunto adnominal, ela fica fácil de ser identificada porque ela sempre irá apresentar pronome relativo. Ok? Lembra o que é o pronome relativo? É aquele conector que você usa para representar um termo empregado antes. Ok? E claro, cuidado que o pronome relativo pode estar o quê? Implícito. Porque ela pode estar reduzida de gerúndio, definitivo e de particípio. Ok?
Porque as orações subordinadas, eu vou mostrar a você, ou elas serão subordinadas, desenvolvidas, ou serão subordinadas, reduzidas. As subordinadas, desenvolvidas, irão trazer, via regra geral, o conector, explicitamente. Já as reduzidas não irão trazer explicitamente a conjunção, ou o articulador, ou o conector. Tá? Voltemos. As orações subordinadas adjetivas, elas podem ser explicativas, eu pintei em cor vermelha, e restritivas. Ora, quanto à pontuação, vamos iniciar apenas dizendo quanto à pontuação. As explicativas, elas serão pontuadas com 2 sinais de pontuação, vírgula ou travessão, que depois eu vou mostrar nesta aula mais à frente qual é a consequência disso aí, dessa pontuação. E as restritivas não apresentam pontuação. Já as adverbiais, ou seja, já as orações subordinadas adverbiais, elas exercerão a única função de adjunto adverbial. E claro, semanticamente, você tem 9 aqui na tela. Eu posso ter uma subordinada adverbial temporal, causal, condicional, concessiva, conformativa, final, proporcional, consecutiva e comparativa. Tá? Pois bem, vamos a exemplos. Olha o primeiro exemplo. Afirma-se que Lorena está nervosa. Eu asseguro a você que essa grifada, ela está no primeiro ambiente. Ou seja, ela está nas substantivas. Como é que você diria a classificação dela? Bem, se você acabou de afirmar que a oração tem valor de objeto direto, você errou. Ela não é objeto direto. Você tem que lembrar que a primeira oração, traz o quê? Traz um verbo transitivo direto. Ok? Não é isso? Vamos com calma. Quem afirma, afirma algo. E, obviamente, o se é partícula apassivadora. Ora, isso vai lembrar o quê? Você vai lembrar que você está com a voz o quê? Passiva. E quando existia a partícula apassivadora, não é isso? A voz passiva é sintética. Não é assim o raciocínio? E aí vem a pergunta que eu vou fazer a você. Se eu estou com a voz passiva, eu vou ter objeto direto? Ótimo. Não. O objeto direto vai virar o quê? Vai virar sujeito. Quer dizer, toda oração grifada vai exercer o valor de sujeito. Quando uma oração exerce o valor de sujeito, ela vai estar aqui. Vou mostrar a você. Deixa eu voltar. Ela vai estar aqui. Olha aqui, sujeito. Deixa eu limpar a tela. Vamos limpar a tela. Sujeito está aqui. Tá vendo? Viu? Eu pintando aqui, tá retangulado. Olha a seta. Então você vai dizer que lá você tem uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá? Vou voltar, vamos? Então vamos lá. Vê se você consegue compreender o meu código. Oração subordinada, substantiva. Tá vendo? Lado direito, na parte superior. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. OSSS. É claro? Bem, não há oração subordinada sem que haja oração principal. A oração antes da que eu pintei com a cor amarela é a principal. Ou você pode chamá-la de oração regente. Ok? Ótimo.
Faz a segunda. Foi revelado que Fernando trouxe o material. Faz essa. Primeira oração, foi revelado. Tudo bem. Segunda oração, que Fernando trouxe o material. Que eu já grifei, né? Até agora você não me disse muita coisa não. Isso aí eu já grifei. Eu quero saber a classificação da segunda oração. Não é objeto direto. Não é objeto direto. Preste atenção. Sim, você que falou que é sujeito, você acertou. Continuo tendo sujeito. Mas por que, professor? Ora, primeira oração, foi revelado. Segunda, que Fernando trouxe o material. Não é assim? Ó, isso aqui não é voz passiva, meu patrão. Foi revelado algo. Algo foi revelado por alguém. Então, a voz agora é passiva. Mas é passiva o quê? Analítica. Né? Ou seja, é aquela voz passiva que não tem partícula apassivadora. Não é assim? Então, essa oração que eu vou pintar, toda ela exerce o valor de sujeito. Então, eu continuo dizendo o quê? Que eu estou diante de uma oração subordinada, substantiva, não é isso? Subjetiva. É assim? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Professor, esse que é pronome relativo? Não. Se você quer me perguntar se isso é pronome relativo, não. Eu não tenho pronome relativo nas orações subordinadas substantivas. Eu tenho conjunção subordinada integrante, tá? Nas orações subordinadas substantivas, eu tenho conjunção integrante. Nas orações subordinadas adjetivas é que eu tenho um pronome relativo. Ok? Faça agora essa terceira. Quando Bernardo e sua família viajou, meus filhos, não sei. Como é que você classifica? Faça a relação entre as orações. Não, ela não é uma oração subordinada adverbial temporal. Ela não é. Ó, não sei. Olha esse verbo. Saber. Quem sabe, sabe algo. O que é que eu não sei? Quando Bernardo e sua família viajou. Então, essa oração é objeto direto. A oração grifada é objeto direto do verbo saber. Quem sabe, sabe algo. Verbo transitivo direto. Então, se eu estou com uma oração que exerce o valor de objeto direto, vou voltar para você ver. Ó o grupo que ela pertence. Vê se aí dentro tem algum objeto direto. E então? Então a oração lá é subordinada, substantiva, objetiva direta. Tá claro? Vou voltar. Olha aí. Então, diga que você está diante de uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Não há oração subordinada sem que haja oração principal ou oração regente. A outra oração é principal ou regente. Tá? Bem, como é que você classifica essa oração que eu estou acabando de pintar para você? Como é? Veja essa. Essa do item 4. É o mesmo raciocínio que eu fiz no item 3. Observe. Isso, perfeito. Ignora. Ignora o quê? Quem ignora, ignora algo. Verbo transitivo direto. Se Márcia publicou o texto, você está diante de um objeto direto. Oracional, isso.
Então, você continua tendo uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Não há oração subordinada sem que haja oração principal. É isso? Então, ignore a OP. Veja o item 5. Quero. Quero o quê? Primeira oração. Deixa eu apagar as demais. Quero. Primeiro, que Lourdes colabore. Segunda. É isso? Observe que existem 3 orações, né? E a terceira, e que devolva o projeto. Eu diria assim para você. Esse verbo querer é transitivo e direto. Tudo bem. Eu quero o quê? Olhe para o contexto. Eu quero 2 coisas. Qual é a primeira? Perfeito. Que Lourdes colabore. Qual é a segunda? Que desenvolva o projeto. É isso? Pronto. Então, para mim está resolvido. As 2 orações exercem o valor de objeto que? Direto. Então, as 2 são orações subordinadas, substantiva, objetivas, diretas. É isso? Então, cada uma é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e direta. A função de objeto direto de cada uma veio de um único verbo, quero. Então, quero é a OP da segunda e a OP da terceira. Ok? Agora, permita-me. E se eu relacionar a segunda com a terceira? Bem, elas foram geradas de um mesmo termo regente. Digamos que elas sejam irmãs. Percebe o que eu quero fazer? É como se o casal tivesse 4 filhos. Os 4 filhos, em relação ao casal, mostram relação de subordinação. Mas os 4 filhos, quando se relacionam um com o outro, não são irmãos, então são coordenados entre si. A ideia é essa. Então você vai dizer que as 2 são coordenadas entre si. E depois eu detalho mais essa relação de coordenação, ou seja, a última é coordenada sindética, porque tem a conjunção I em relação à anterior. E a primeira, objetiva direta, em relação à primeira oração, que é quero no período, essa primeira objetiva direta é coordenada sindética em relação à última. Ok? Não decore. Observe o raciocínio lógico. Ok? Até o próximo bloco.